Boa tarde, amados. Continuando a leitura, então, da página 37. Título: Uma viagem ao Peru e mais evidências Doggons. Do livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, de Drunvalo Melquisedeque. A primeira vez que tive acesso a essas informações sobre os Doggons foi em 1982 ou 1983. Encontrava-me em um grupo de pessoas que estavam trabalhando com a tribo Dogon, que estavam realmente visitando-os e comunicando-se com eles. Depois, em 85, levei um grupo de pessoas ao Peru, incluindo um dos pesquisadores dos Dogons. Hospedamo-nos em um hotel luxuoso em Cusco, chamado San Agustín, com a intenção de percorrer no dia seguinte o caminho Inca, uns 60 quilômetros pelo alto das montanhas. Sobe-se cerca de 4.000 metros. Depois se desce para Machu Picchu, cerca de 1,5 mil metros. É maravilhoso. O nosso hotel era um palácio espanhol de adobe, escondido por trás de muros altos no centro da cidade. Hospedamo-nos aos pares para obter tarifas mais baratas. Eu fiquei com o pesquisador dos Dogons, e ele comentava constantemente comigo sobre o que estavam aprendendo, incluindo muito mais coisas do que discutimos aqui. Deram-nos um apartamento com o número 23. Ele se emocionou muito e exclamou: "Apartamento 23, um número muito auspicioso." Da África, onde vivem os Dogons, a estrela Sirius desaparece abaixo do horizonte e fica fora de vista por uns 2 meses. Depois reaparece na manhã de 23 de julho, quando se eleva por cerca de 1 minuto antes do Sol. Aparece com um brilho vermelho rubi, logo acima do horizonte, quase exatamente a leste. 60 segundos depois, o Sol aparece. Só então é possível ver Sirius por um momento, e depois ela desaparece. Esse fenômeno é chamado elevação helicoidal de Sirius, que era um momento muito importante para a maior parte do mundo antigo, não só para os Dogons e para o Egito. Esse é o momento em que Sirius, o Sol e a Terra estão em uma linha reta no espaço. No Egito, quase todos os templos alinhavam-se nessa direção, incluindo o olhar da esfinge. Muitos dos templos tinham um orifício na parede em algum lugar, então havia outro orifício em outra parede, depois em outra parede e em outra, chegando até uma câmara interior minúscula. Nessa câmara havia algo como um cubo ou um retângulo de granito de proporção áurea, colocado no meio do aposento, com uma pequena marca sobre ele. No momento da elevação helicoidal de Sirius, uma luz vermelho-rubi banha o altar por alguns poucos segundos, o que dava início ao seu ano novo e o primeiro dia do antigo calendário sótico do Egito. Bem, estávamos no Peru, chegando ao nosso apartamento e comentando sobre o número 23. Entramos no apartamento e deixamos nossas bagagens. Em seguida, ambos olhamos para as camas e nas colchas que as cobriam vimos a seguinte imagem. Ilustração 1-5, na próxima página. Ficamos ali parados, assombrados, olhando para aquela imagem por cerca de 5 minutos, antes de conseguirmos falar, porque o nosso cérebro funcionava de maneira descontrolada, tentando entender como aquilo podia ser possível. Se olharem de novo para a imagem dos seres que saíram do disco voador, eles pareciam muito semelhantes. Estavam metade dentro e metade fora da água, mamíferos que respiram ar, e suas nadadeiras traseiras eram horizontais, não verticais como a dos peixes. As únicas criaturas do mar com tais nadadeiras são os cetáceos, como os golfinhos e as baleias. Mas a imagem dos Dogons é da África, e ali estávamos no Peru, olhando para um mamífero muito semelhante. Isso simplesmente não se ajustava. Então perguntamos ao pessoal do hotel: "O que vocês sabem sobre esse emblema?" Eles não sabiam muita coisa. A maioria deles descendia de espanhóis e não eram muito ligados às lendas dos índios. Não conheciam as antigas histórias da criação, portanto não faziam ideia do que significasse. Eis a imagem da insígnia completa, ilustração 1-6.
Para tentar descobrir mais, alugamos um carro e saímos pela cidade indagando a outras pessoas. Finalmente, fomos parar no lago Titicaca, conversando com alguns índios Uros. A certa altura perguntei o que sabem sobre isso, e eles responderam, isso, e me contaram uma história que me pareceu muito semelhante à que os Dogons haviam contado. Eis a história da criação deles. Um disco voador veio do céu e pousou no lago Titicaca, sobre a Ilha do Sol. Criaturas com uma aparência de golfinhos saltaram na água, aproximaram-se das pessoas, contaram-lhes de onde vinham e, de início, começaram uma relação bem próxima com os povos pré-incaicos. Foi essa conexão com o povo do céu, de acordo com a história, que deu início ao Império Inca. Eu fiquei ali parado, boquiaberto. Posteriormente, a revista australiana Simply Living publicou uma série de artigos sobre o assunto. Quando as pessoas começaram a investigar, descobriram que culturas de todo o mundo têm histórias semelhantes. Existem 12 culturas diferentes só no Mediterrâneo que contam uma história semelhante. Voltaremos aos golfinhos várias vezes nesse livro, porque parece que desempenharam um papel de suma importância no desabrochar da consciência deste planeta. Vamos agora considerar algo totalmente diferente que indica que os seres antigos desse mundo eram talvez mais evoluídos do que acreditamos que tenham sido. A ilustração 1-7 é uma transliteração de um poema sânscrito. Ele apareceu em um artigo publicado na revista Clarendon Call no início da década de 1980 e acredito eu. A tradução é dada logo abaixo da transliteração sânscrita. Ao longo de muitos anos, os pesquisadores descobriram que cada um desses sons sânscritos corresponde a um valor numérico. Demorou muito tempo para entender isso. A ilustração 1-8 mostra todos os diversos sons que são possíveis em sânscrito. Cada som tem um valor numérico de 0 a 9, e algumas sílabas têm 2 valores numéricos. Por exemplo, K, um som primário, traduz-se por espírito e corresponde tanto a 0 quanto a 1, dependendo do uso que é feito, presumo. Atualização, texto lateral desta mesma página, 39. Existe um livro intitulado The Bible Code, de Michael Drosnin. Esse livro, acredito eu, terá uma influência tremenda sobre a consciência e contribuirá grandemente para a ruptura no sentido de separação de Deus. O Dr. Eli Hipps, um matemático israelense, descobriu que existe um sofisticado código de computador na Bíblia hebraica. Ele foi verificado pelas universidades de Yale e Harvard, e até pelo Pentágono, todos os quais comprovaram sua veracidade. Essa é uma descoberta científica, não simplesmente a fantasia de alguém. O que descobriram é que provavelmente todas as pessoas e eventos que acontecem no tempo e no espaço estavam escritos na Bíblia milhares de anos atrás, o que mostra claramente que o futuro é conhecido. Informações detalhadas, como a data e o local em que vocês nasceram e a data e o lugar em que vocês vão morrer no futuro, assim como os feitos mais importantes da sua vida, já estão escritos na Bíblia. Isso pode parecer absurdo, mas é verdade. As probabilidades foram calculadas como sendo de no mínimo 1 em 1 milhão. Leia o livro por si mesmo. Seria este o livro secreto que a Bíblia diz estar oculto e que não seria aberto até o fim dos tempos? De acordo com o calendário maia, estamos entrando no fim dos tempos. Página 40. Quando os pesquisadores tomaram esses diferentes valores sonoros e os aplicaram a esse poema em especial, apareceu um número matemático que é extremamente significativo: 0,31141592653589, continuando até 32 dígitos. Esse número é o valor exato de π dividido por 10,
com 32 casas decimais. Ninguém jamais descobriu como calcular o ponto decimal, e é por isso que esse é o π sobre 10. Movendo o ponto decimal de uma casa para a direita, resulta 3,14, 15, etc. 3,1415, etc. O diâmetro de um círculo dividido pela sua circunferência. Mas na compreensão que nossa cultura tem dos povos antigos, não há possibilidade de que eles pudessem ter feito esse cálculo com tamanha precisão. Ainda assim, eis aí uma evidência inegável. Há muitos e muitos desses poemas e muitos outros textos em sânscrito. Não sei até onde se chegou na decifração de todos eles, mas acho que depois de tudo dito e feito, será algo notável. Como eles conseguiram fazer isso? Quem eram aquelas pessoas realmente? É possível que a nossa compreensão delas não seja exatamente correta? Pode ser que fossem um pouco mais avançados do que pensamos? Definitivamente esse poema sugere isso. Título: Qual a idade da esfinge? O que comentaremos a seguir é também provavelmente uma das descobertas mais importantes do planeta em todos os tempos. Está acontecendo exatamente agora, neste momento. Entretanto, começou cerca de 40 anos atrás com a R.A. Schwalker de Lubix, um famoso arqueólogo egípcio autodidata que escreveu muitos livros. Ele e a enteada Lucy Lamy demonstraram uma compreensão profunda da geometria sagrada e da cultura egípcia. Continuando a próxima página, página 41. Ao observar a esfinge, Schwaller de Lubix interessou-se especialmente pela tremenda deteriorização de sua superfície. Próxima à parte de trás da esfinge, observam-se padrões de desgaste que chegam a quase 4 metros de profundidade a partir da superfície. E esse tipo de padrão de desgaste é totalmente diferente de qualquer outro vou repetir. E esse tipo de padrão de desgaste é totalmente diferente dos padrões sobre outras construções do Egito. Ilustração 1-9. Os padrões de desgaste em outras edificações supostamente construídas no mesmo período mostram uma textura resultante da ação da areia e do vento, o que é coerente se as construções têm, conforme se acredita, 4.000 anos de idade. Mas os padrões de desgaste da esfinge parecem ter sido suavizados pela água. De acordo com o pensamento coerente. A esfinge, a grande pirâmide e outras edificações correlatas foram construídas aproximadamente 4,5 mil anos atrás durante a quarta dinastia sob Kelps. Quando essa discrepância foi proposta aos arqueólogos egípcios, eles se recusaram a dar atenção. E essa situação perdurou por cerca de 40 anos. Então, um homem chamado John Anthony West interessou-se pelo assunto. Ele escreveu muitos livros sobre o Egito, incluindo Serpent in the Sky, Serpente no Céu, e um excelente guia de referência sobre o Egito. Quando ouviu falar sobre as discussões em torno da esfinge, foi fazer as suas próprias observações no local. Assim, verificou que o desgaste era inacreditavelmente excessivo e que parecia ter sido causado por algo como água. E também descobriu o exemplo de Schwaller de Lubix
que não poderia contar com os arqueólogos reconhecidos para discutir as suas ideias sobre a esfinge. Há um motivo para essa negação, acredito eu. Por favor, entendam, não estou tentando desacreditar uma religião importante. Estou meramente relatando fatos. Vejam, existem cerca de 5.000 arqueólogos egípcios no mundo. E todos eles concordam muito bem uns com os outros sobre vários aspectos. Esse acordo se tornou uma tradição. Eles fazem poucas alterações, mas não demais, nem muito rapidamente. E a maioria concorda sobre a idade das estrelas. Perdão, eu me perdi aqui. Todos eles concordam muito bem uns com os outros sobre vários aspectos. Esse acordo se tornou uma tradição. Eles fazem poucas alterações, mas não demais, nem muito rapidamente. E a maioria concorda sobre... Perdão, me perdi de novo. Tá me dando uns apagões aqui. Do nada veio um sono muito forte. Esse acordo se tornou uma tradição. Eles fazem poucas alterações, mas não demais, nem muito rapidamente. Todos esses arqueólogos são muçulmanos, com poucas exceções, e seu livro sagrado é o Alcorão. O Alcorão, na sua interpretação tradicional, afirma que a criação começou por volta de 6.000 anos atrás. Assim, se um muçulmano afirmasse que uma construção tem 8.000 anos de idade, ele estaria contestando a sua Bíblia. Eles não podem fazer isso. Simplesmente não podem. Portanto, nem sequer falam sobre o assunto. Jamais o discutirão. Se alguém disser que alguma coisa tem mais de 6.000 anos de idade, eles não concordarão. Eles farão qualquer coisa para proteger a própria crença, assegurando-se de que ninguém saiba sobre quaisquer objetos fabricados pelo homem que possam ter mais do que 6.000 anos de idade? Por exemplo, eles cercaram as pirâmides da primeira dinastia, que são mais antigas que antigas do que Saqqara, e construíram fortificações militares ao redor e dentro dos muros, de modo que ninguém possa ter acesso a elas. Por quê? Porque elas são mais antigas ou próximas de 6.000 anos. Então, John Anthony eis que... Peraí. Retornando. Então, John Anthony saiu do mundo da arqueologia egípcia e contratou um geólogo norte-americano chamado Robert Schoch, que fez uma análise por computador que resultou em um ponto de vista científico totalmente diferente. E eis que, além de qualquer dúvida, a esfinge apresenta realmente padrões de desgaste causados pela água. E em um deserto onde nem, no mínimo, 7.000 anos de existência, isso indicaria uma idade bem acima de 6.000 anos. Além de tudo, os computadores calcularam que seria necessário pelo menos 1.000 anos de chuva torrenciais contínuas caindo sobre a esfinge ininterruptamente 24 horas por dia para causar esse tipo de deteriorização. Isso significa que a esfinge precisa ter no mínimo 8.000 anos de idade. Considerando que é improvável a ocorrência de uma chuva ininterrupta por 1.000 anos, eles calculam que ela teria pelo menos de 10 a 15.000 anos de idade, se não for ainda mais velha.
Quando essa evidência chegar ao conhecimento do mundo, ela terá. Quando essa evidência chegar ao conhecimento do mundo, será uma das revelações mais espetaculares do planeta em muitos e muitos anos. Ela terá uma consequência maior sobre a visão que o mundo tem de si mesmo do que provavelmente qualquer outra descoberta. Essa evidência não chegou ainda às escolas nem ao conhecimento do público em geral, embora já tenha circulado por todo o planeta. Ela foi considerada e verificada, foi motivo de reflexões e questionamentos, e no fim a maioria dos cientistas concordou que não pode ser posta em dúvida. Assim, considera-se hoje que a esfinge tenha no mínimo 10.000 anos, talvez 15.000 ou mais. E esse conhecimento já está mudando toda a visão do mundo das pessoas que estão na linha de frente da arqueologia. Vejam, julgando por tudo o que atualmente pensamos que sabemos, o mais antigo povo civilizado do mundo foram os sumérios, e eles remontam a aproximadamente a 3.800 anos antes de Cristo. Antes disso, o conhecimento convencional diz que não existia nada além de bárbaros peludos, nenhuma civilização em lugar nenhum sobre o planeta. Mas hoje conhecemos algo fabricado pelo homem e civilizado, que tem de 10 a 15.000 anos de idade. Isso muda tudo. No passado, quando se descobria algo novo assim, que causasse uma influência sobre a perspectiva do mundo, eram necessários cerca de 100 anos para que a informação chegasse ao conhecimento público, de modo que uma pessoa mediana poderia dizer: sim, isso é verdade. Mas dessa vez acontecerá muito mais rápido por causa da televisão, dos computadores, da internet e da maneira como são as coisas hoje em dia. Atualmente, os círculos científicos, pela primeira vez, Atualmente, os círculos científicos, pela primeira vez em todos os tempos, estão realmente começando a considerar as palavras de Platão sob um novo ângulo, quando ele falou sobre outra cultura, outro continente, de um passado obscuro chamado Atlântida. A esfinge é a maior escultura do planeta. Ela não foi feita por bárbaros, peludos, mas pior, uma cultura muito sofisticada. E não foi feita por imagens de gatinho. Correção. Vou ler novamente. Atualmente, os círculos científicos, pela primeira vez em todos os tempos, estão realmente começando a considerar as palavras de Platão sobre um novo ângulo, quando ele falou sobre outra cultura, outro continente de um passado obscuro chamado Atlântida. A esfinge é a maior escultura do planeta. Ela não foi feita por bárbaros peludos, mas por uma cultura muito sofisticada, e não foi feita por ninguém que conhecemos atualmente sobre a Terra. Do ponto de vista científico, essa é a primeira evidência concreta a ser aceita sobre a verdadeira idade da civilização. Existem inúmeras outras evidências, mas as pessoas simplesmente continuam a escondê-las da vista. Essa informação sobre a esfinge provocou uma ruptura na nossa visão de mundo. Isso aconteceu por volta de 1990 e a ruptura atualmente está se alargando. Hoje aceitamos a evidência de que absolutamente deve ter existido uma cultura altamente civilizada sobre a Terra, pelo menos 10.000 anos atrás. Assim podem ver como isso está mudando completamente a nossa visão de quem pensamos que somos. Então, vamos até a página 43. Eu vou dar uma pausa e continuo no próximo vídeo a leitura. Gratidão, amados. Um abraço e até mais.